Fala Doc de Humanidades, do cursinho Ricardo Preparatório, com mais uma dica de sucesso. Veja, SSA2, vamos falar sobre revoluções burguesas. No passado falamos sobre o grande espírito dessas revoluções, um movimento chamado racionalista, um movimento chamado iluminista. E aí podemos passar pela Revolução Industrial até chegar pela luta de independência, que representa um marco para a América e para o mundo. Eu me refiro à independência das 13 colônias, também chamada de independência dos Estados Unidos da América. Muitos me perguntam, Doc, como é que essa colônia conseguiu se transformar numa grande potência hoje? Simples. Quer entender mesmo? Então, para isso, primeiro, segue aqui, fera, você vai ter que entender a diferença entre colonização de povoamento e exploração. Portanto, para ficar claro, meu querido, as colônias do norte e do centro se estabeleceram como colonização de povoamento ou enraizamento. As famílias fugiram da Europa e se estabeleceram aqui, transformando esse território na extensão da sua casa. Porém, as colônias de exploração acabaram sendo colocadas dentro do sistema mercantilista, sendo obrigadas a produzir e a fornecer para o mercado europeu. No caso do Brasil, basicamente tivemos o sistema de exploração. E no caso das 13 colônias, nós encontramos esses dois raciocínios. Por isso a diferença. Por isso, a análise da colonização deve ser tratada de forma diferente. Caminhando um pouquinho mais na história, chega mais aqui, fera, encontramos os fatores determinantes, as causas. Segue só o iluminismo, o espírito racionalista, a Revolução Industrial, que fez com que a metrópole inglesa pudesse pressionar as 13 colônias, quebrando o espírito de liberdade, a Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra, para que pudesse reaver todo o investimento feito durante essa luta, durante esse combate, aumentou os impostos, pressionou com as leis mercantilistas e, por último, as próprias leis mercantis, que você conhece, você já assistiu, já foi meu aluno, tem sua ficha, tem seu material. Eu me refiro à lei do selo, à lei do chá, eu me refiro a todas essas medidas que sobretaxariam os colonos. Mas não esqueçam, os colonos da exploração já conheciam essa mão avara, essa mão pressionando o pescoço, mas os colonos de povoamento não conheciam. Portanto, a raiz de toda essa crise chega justamente aqui nessa contradição. Caminhando um pouquinho mais, fera, olha só o que nós temos aqui nesse lado, o espírito. Não há taxação sem representação. Vamos testar no inglês? Vamos testar no inglês? No taxation without representation. Se liga na dica! Somente aqui com Mardoc Humanas, no curso Ricardo Preparatório. Continuando, os colonos americanos se negaram a pagar os impostos exatamente porque não se sentiam representados no Congresso inglês, no Parlamento inglês. Daí, temos aqui duas fases no Congresso da cidade de Filadélfia. Primeiro, em 1774 para 75, quando os colonos afirmaram o seguinte debate: vamos aceitar a pressão da Inglaterra? Se sim, vamos baixar as armas. Se não, vamos pegar as armas, trocando o que nós carregávamos antes de ancinhos e foices por armas com pólvora, espadas, adagas, facas, e vamos lutar para que no extremo nosso sangue sirva para adubar o solo, para que nossos familiares, para que nossa família possa olhar para o outro de queixo erguido, de cabeça erguida. Seguindo, Bela, olha só, fera, no primeiro congresso, a decisão, vamos para a luta, e no segundo congresso, a decisão de que somos um povo livre. Em 1776, foi criada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E no seu preâmbulo, no princípio da sua carta, a frase, o pensamento: nós, o povo dos Estados Unidos da América, temos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Um minuto para refletir, fera.
para você entender que até esse momento nenhuma sociedade, nenhum país havia bradado esse pensamento. Nós, o povo dos Estados Unidos da América, pela primeira vez um povo se conscientizou de que o Estado não existe sem o povo. Lembrando que nessa conjuntura ainda vigorava na Europa a teoria do direito divino dos reis. Então fica aqui a sua grande dica, a sua curta aula, mas importantíssima, do seu professor Mardoc Humanas, que defende humanidades na veia. Abraço, fera!